Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, dia 15 de abril de 2024, está começando pelo YouTube, pelo Twitch, mais uma live do Papo Veloz, porque hoje é segunda-feira, hoje é dia de live. Então, venham com a gente, participem, deixem seus comentários, como a gente sempre gosta. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, isso ajuda muito, você sabe, gera engajamento, gera mais divulgação das plataformas e colabora bastante com o nosso canal. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está nessas duas plataformas, as lives no Twitch, somente as lives no Twitch, todo o restante está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, procurem a gente por PGM Papo Veloz. Certo, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos começar, porque hoje os vídeos estão longos, para a reprise das corridas, os melhores momentos estão bastante longos, porque nós tivemos um fim de semana bastante recheado de provas, tivemos mesmo muitas delas, muitas provas muito sensacionais, e é por isso que eu já vou trazer aqui o Eric Von Draxler, já devidamente posicionado, quase devidamente jantado, pessoal. Se vocês viram o prato de peão que ele fez agora há pouco, cara, é assim, a gente tira uma onda porque, cara, eu não sei, acho que eu não serviria pra ser rico, porque pra comer aqueles 3 fiapos que eles põem nos pratos de rico. O meu também. Vou contar uma curiosa, Eric. Uma vez, tava... Na época que eu trabalhava com informática, lá na MC, o Rafael, do meu amigo, agora tá no grupo Checkmate. Nessa época ele trabalhou comigo, ele era chefe da parte interna e eu era funcionário. A gente sempre se deu muito bem. E uma vez fomos fazer um trabalho de sábado lá, eu e mais 2 funcionários lá, e ele tava junto. Então eram 4 pessoas. Nós fomos ligar para um restaurante de uma colega dele, que ele de vez em quando tocava lá. Foi muito engraçado, porque pela conversa no telefone, só escutando o que ele tava falando, você já imaginou a conversa. Não, vamos querer 4 marmitas, tal, de frango, de um pedido de frango pra mim. Aí só ele assim, isso, de peão. Ou seja, lá marmita. Eu não serviria pra comer 2 azeitonas e dizer tô satisfeito, Eric. Boa noite pra você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite você que costuma fazer morrinho de comida em prato fundo, né? Como, por exemplo, o outro filho de Maria Verônica. É tipo isso. Você que... E principalmente a pessoa que faz o morrinho de comida em prato fundo. Esse prato aqui não é tão fundo não, tá, gente? Eu confesso que eu não gosto de prato fundo. Eu não gosto de comer prato fundo. Dependendo do que seja, eu também não curto, não. Não sei por quê. Macarrão, não. Macarrão... Não, assim, eu não gosto. Eu simplesmente não gosto de prato fundo. Eu não gosto de prato fundo. Aliás, aproveito para dizer, queridos ouvintes, nesse fim de semana... Deixa eu botar o botão que eu tô muito jogado, né? Nesse fim de semana eu inventei e fiz um molho de parmesão e gorgonzola junto com um capelete de 4 queijos. Ficou muito bom, tá? Aí ouvam. O problema, o bom é quando a pessoa faz um morrinho, pega um prato fundo, já bota o prato, faz um morrinho de comida no prato fundo, come igual de graça e engorda. Você que faz isso, tem inveja de você. Eu tenho inveja de você que consegue fazer isso. Consegue fazer um prato fundo com morrinho de comida e não engordar 1 grama. Eu tenho inveja de você. Cara, pior, o cara que come muito e engorda, igual eu, beleza. Dose é a pessoa que não come e engorda. Isso é um problema gravíssimo. Vamos começar, Eric? Bora começar, Vamos, né? Bora começar porque já tem. Já tá liberado pra começar o programa. Já tá liberado pra começar o programa. Boa noite, mãe. Então, oficialmente também tá liberado ela poder dormir quando tiver com sono. Isso, ela pode dormir no meio da live quando tiver com sono, você não. Dona Jaceira vai dormir, vai. Pois é. Boa noite da irmã. Boa noite do Matheus Góes. Boa noite pra você também, Matheus. Matheus hoje vai ficar meio solitário. Matheus, enche o saco do Carlos. Quando o Carlos acabar a live, ele aparece por aqui. Que ele tá na live do Bar Apoteose. Aliás, eu tô até com a aba aberta aqui pra dar aquela força pra ele.
Ele hoje está de convidado num dos maiores canais sobre carnaval que existem. O Carlos Chiedi, um grande canal, que é o Samba Rio, hoje ele tá no Bar Apoteose junto com o Alex Cardoso, o Eugênio Leal e Fábio Fabato. Tá valendo, tá ótimo. Matheus Góes, molho é o que a Fórmula E tem em relação a outra categoria? Ah, não sei, não. Vamos falar bastante de Fórmula E, tem algumas coisas que eles estão deixando meio indigesto, mas por culpa deles mesmos. Minha mãe falando que ainda não vai dormir. Daqui a pouco. Não. Cara, a minha mãe se diverte contigo, Eric. Só isso que eu queria falar. Nossa, coisa. Já podemos ver que o senso de humor de Dona Jacira precisa melhorar, porque pra poder me achar engraçado, porra. Mas eu tô falando, queridos ouvintes, deem porrada no Eric quando encontrar ele aí pro Rio. A Janai já faz isso. Caraca. É legal que ele fala do nada. Deixa eu ver. Faltou só uma coisa que eu tenho que abrir, deixar aberto, para não esquecer daqui a pouco de falar sobre ela. Mas nós não vamos começar com a Fórmula E não, Eric. Nós vamos começar falando de MotoGP. MotoGP. Porque ninguém parava Maverick Vinhales. Ninguém pararia. Assim, Aliás, até o Pedro Acosta falou isso, prosseguirmos, Eric. Ninguém pararia Rodrigo, o Maverick Vinhales. Antes de prosseguirmos, Júlio, só me diga uma coisa aqui. O lance da Liberty comprar a Dorna e a MotoGP, me explica uma coisa. Já tá em efeito? Por quê? Porque eu achei, assim... Eu recebi uma versão da intro da MotoGP em sépia, com fontes texanas e com música de faroeste. Cara, se o envolvimento da Liberty foi nisso, eu acho sensacional. Eu acho espetacular. Não, eu achei do caramba. Eu achei genial. Que as outras façam isso. Pô, eu lembro quando teve o GP do México, os mariachis tocando a música, sensacional. Não, eu só fico pau da vida porque a intro do GP... A intro da GP do Brasil não é pisadinha, mas enfim, né? Alguém tem que se candidatar em gravar a porcaria do vídeo. Mas aqui no Brasil a maioria, isso pode manter a casa de rico. Então eu vou te catar, é fogo chato do caramba. Pelo menos deu uma graça na vinheta da MotoGP, porque a vinheta da MotoGP é chatíssima, horrível. Não empolga. Não empolga, não dá destaque pros pilotos, só pro campeão. Um desfile ridículo de pilotos passando por dentro de um estúdio. Ah, não fala não, cara. Eu não aguento. Você tá sacanagem. Eu não aguento os caras andando. Eu não sei se. Acho que tu não vai lembrar disso. Lembra do filme do Mortal Kombat? Sub-Zero descendo a escada? Sim. Aquilo ali. Meu Deus do céu. Sim. Obrigado por me fazer lembrar disso. Mas enfim. Eric. Vamos lá. Deu uma Maverick Vinhales, que entra para a história como o segundo dentro, não conte categorias de base. Ah, MotoGP conta, dane-se, eu não conto. Pra mim, Moto 2 é Moto 2, Moto 3 é Moto 3, 125, 250, 80, 50, sidecar, como tinha antigamente. Cada categoria no seu nível. Dentro da principal, eram as 500 cilindradas, depois virou MotoGP. Maverick Vinhales se torna eu vou olhar até pra câmera pra falar bem, o segundo na história e o primeiro na era MotoGP a conquistar 3 vitórias com montadoras diferentes. Quem foi o primeiro que eu não tô lembrando? Chuta, a gente já falou dele. O Eric não vai adivinhar, ele não vê os vídeos lá no canal. Não, acho que você comentou. Um tetracampeão. Vamos ver se tu adivinha. Lawson, Vai, né? Hã? Não foi Ed Lawson? Ed Lawson. Quais foram as 3 montadoras? Aí você tá querendo muito, né? Porra, Rodrigo? 2 delas só tem obrigação de adivinhar. Porra, Honda e Yamaha, não? Ok. Yamaha, Honda e... uma que não tá mais na... Cagiba, né? Cagiba. Sim, o GP da Hungria é de 92. Ele venceu com a Cagiba, quando ele era companheiro de equipe do Alexandre Barros. Ele venceu na Hungria com ninguém acreditando que ele estava no alto do pódio naquela prova.
Eu preciso tirar uma dúvida aqui. Maverick Vinales se torna mais um. Venceu por Suzuki, venceu por Yamaha e finalmente ele vence pela Aprilia. Já não era sem tempo, Eric. Tava na hora já, né? Eu tava tentando lembrar que a pronúncia correta do nome que eu achei. Eu não sei porque eu achei que era Cagiva, mas é Cagiva mesmo. É, Cagiva. Castiglione Giovanni Varese. Genial. Não sei, ótimo. Não sei que é essa pessoa. Ótimo. Eu acho válido botar os sobrenomes. O que significa AGP? Antônio Gilson Porfírio. Caraca, quem é esse? Por quem é esse? Um dos maiores sambistas que nós tivemos no país, um dos maiores cantores, não só. Tá. Porra, Eric. Vai, Eric, fala alguma coisa da prova. Martim, cara. quarto, de novo. De novo, não. Martim, fora do pódio, tentaram transformar numa hecatombe, ele tratou de frear todo mundo. Falou, não é o fim do mundo, sou líder ainda. E tá certo ele. Marc Marques botou a culpa no freio por ter escapado. Perde-se uma invencibilidade. Não, em Austin já tinha perdido já. Quer dizer, na verdade ele já perdeu a invencibilidade nas duas pistas que ele manda, que é Austin e Sachsenring. É. Não, mas assim... Pelo menos, o curioso é ele ainda estar naquela coisa de, não, tudo bem, dei mole, mas tipo, a moto tá boa. Tá, esse é o ponto, ele continua otimista. O Marques? O Marques continua... A moto tá voando. A moto tá voando. Ele continua otimista, isso é ótimo. Rodrigo, isso é muito bom. Isso é Depende muito bom, do ponto de vista, né? Não deve ser muito bom pro Banaya, não deve ser muito bom pro Bastianini. Não eu digo bom pra competição. Lógico. O Banaya é Bastianini. Mas o Martin esse ano tá indo muito bem. O Martin fez uma prova muito segura, ficou em quarto. Cara, a prova dele foi sensacional. Ué? A prova dele foi espetacular. E o Bastianini está voltando, Eric. Olha pra câmera, olha pra câmera. Pros nossos ouvintes. Enea Bastianini, aos poucos, vai recuperando a forma que o fez terceiro colocado no campeonato de 2021. 21 não, 22. Ele vai voltar, ele vai disputar título. Vai, ainda vou falar mais, Rodrigo. Tudo bem, o Martin já abriu um telescópio já, né? Se eu não tô enganado, me faz umas contas aqui. 80 menos 25 são... Não. Tá. São 55. Então ele ainda não abriu um GP de diferença pro Bastianini. Mas assim, já tá quase. Sabe o que eu acho, Eric? Ele tá aproveitando enquanto os outros têm problemas. Sim, não, mas o Rodrigo... Mas é o Martin, né? Rodrigo, o ponto é... Como é que o Button foi campeão em 2009? Aproveitou enquanto o carro dele tava bom. A mesma coisa o Martin. Como é que o Martin pode ser campeão? Como é que o Martin pode ser campeão esse ano? Aproveitando enquanto os outros não estão conseguindo chegar. E uma vírgula nisso. O Button não errou em 2009. O Martin adora errar. É isso que ele tem que se controlar, ir mais na manha. Mas assim, por enquanto tá... Não, por enquanto ele mostra que aprendeu com os erros do ano passado. Ótimo pro campeonato também, ter mais gente brigando é sempre bom. Agora, Eric, o destaque da prova não pode ser outro. Eu vou deixar que você fale o nome dele. Quem? O Pedro... Pera aí. Não, por favor, vai. O Pedro Acosta? E o próprio, não é o Pedro Acosta. Fale o nome dele. O quê? Mas eu falei, não? Mais ênfase. O destaque da prova foi... Aê! Bela! Não, Rodrigo, eu não, assim, me atrevo a dizer que ele corre por fora. Ele corre por fora. Não, ele já se permite sonhar pelo título.
Sim, é isso que eu falo. Rodrigo. É que, sei lá, não é. Eu entendi você. É que sabe o que que é? Você falar, correr por fora, não sei, não que fosse o caso, mas soa pra quem tá ouvindo como. Ah, não, só se acontecer um hecatombe. Cara, não precisa de nenhum hecatombe. Não, Rodrigo. Quando eu digo corre, assim, eu vou tentar melhorar um pouquinho. Eu vou reformular o que eu disse. Sabe o mineiro? Sim. O mineiro comendo quietinho pelas beiradas? Boa definição. Isso que eu tô falando de correr por fora. É aquele cara que você olha pra ele e fala, ele não vai chegar. Só que aí quando você olha pra trás, opa, o que esse cara tá fazendo aqui? O cara tava lá atrás. O que tá fazendo aqui do meu lado? Tem muita gente comparando muito com o Mark Marques, quando ele estreou, que ele estreou no pódio. Porque quando ele conseguiu agora esse pódio, que ele tá voando, ai, mas o Marques conseguiu. Gente, tem uma diferença abissal. Tá, tudo bem. O Pedro Acosta está sendo cria da Red Bull desde... Da Red Bull e da KTM. Não, da KTM nem tanto. Mas a Red Bull. Lá do Júnior. Ele tá vindo jantando todo mundo. Só que a KTM não tem a melhor moto hoje. Aí ele corre pela Gás é KTM. Rapidinho, Eric. O Marques, além dele ser cria da Repsol desde o início, quando ele desembarcou em 2013, ele desembarcou com status de primeiro piloto na melhor moto que tinha, que era a Honda, a Repsol Honda. Então, provavelmente o que o Pedro Acosta tá fazendo agora é mais surpreendente ainda. Mas não é um espanto para quem acompanha a categoria. Já se esperava que ele fosse fazer um bom papel esse ano, Eric. Eu vou te falar isso agora, presta atenção. Você tem um cara que ele... Você falou que é cria da KTM. Dá pra dizer que é cria da KTM, sim. Porque assim, na Moto 2 não tem KTM. Não tem KTM na Moto 2. Então ele corre com a Kalex na época. Mas assim, 21 KTM. Ele tava de KTM 21 com a Red Bull. Sempre com a Red Bull KTM. Inclusive o nome da equipe é Red Bull KTM Ayo. Sim, a Red Bull banca... Cara, a Red Bull e KTM são parceiras totais. Red Bull, KTM e Ayo. E a equipe, que é a equipe das divisões menores. Engraçado, né? As grandes empresas na Moto 2, elas não se... Tipo, não se aventuram, porque a Kalex manda na Moto 2. Mas o que tem na... Agora vamos lá, mas o que tem na... Engraçado isso. Deixa eu ver outros destaques da prova, Eric. Deixa eu dar uma bisoiada. Na Moto 2, por exemplo, só tem 3 motos que não são na Kalex. Que a Forward... 3 não, correção. 2, 4, 6. São 3 equipes no caso, tá? Eu que falei merda aqui agora. São 6 motos que não são da Kalex, que a Clint usa a moto da Forward, com o Alex Krieg e Xavier Artigas, a MSI com o Sérgio Garcia e Ogura, e a Speed Up com Alonso Lopes e Fermin Aldeguer, que usam motos do Bosco Escuro. De resto, a moto 3 foi. Não, só pra falar, só pra completar do Vinhales, lembrar que ele ganhou a sprint, tá? Sim. E lembrar que ele fez a pole. Vassourada, né? Dá pra chamar de hat-trick já? A gente pode chamar de um fim de semana quase perfeito, é que eu não sei pra quem foi a melhor volta. Só uma correção que eu tenho que fazer. O Acosta foi segundo e o Bastianini terceiro, tá? O Acosta, ele já superou o Mark Marques com o piloto mais jovem com pódios seguidos. Um back-to-back no pódio. Diga. A volta mais rápida foi dele também. Cara, então foi um Grand Chelem praticamente pra ele. É que ele não ficou todas... É que a gente tem que inventar uma coisa nova, né? Porque como tem a sprint... Vamos dizer que ele fez o hat-trick, vai. Um hat-trick plus, pronto. Achei uma coisinha chique pra falar. Que Grand Chelem seria se ele liderasse todas as voltas, mas aqui na MotoGP é algo impossível. Volta... Detalhe, recorde da pista de novo, tá? Sim. Ele cravou o recorde. Ele voou. Não tinha outro nome pra ganhar essa corrida que não fosse o Maverick Vinhales, e merecidíssimo. Que deixemos claro isso tudo.
Muito merecido. O Marques se diz frustrado. Bom, também. E botou a culpa no... Qual Marques? O Mark. Ah. É porque ele tava voando, né? Ele ia pro pódio. Certeza, ele ia lutar pela vitória, Não, inclusive. Assim, deu mole. Deu mole, mas... Foi o que eu falei. Acontece. Sim. Uma coisa que eu sempre falo, Rodrigo, em qualquer circunstância, só erra quem faz. Só erra quem tenta. Só erra quem tenta. Ele só tem que dar uma freadinha nesse ímpeto todo dele. Assim, porque na Honda ele tinha que correr mais que a moto. Na Ducati ele não precisa disso por enquanto. Acho que a empolgação dele em chegar logo na liderança foi tanta que ele acabou caindo. Porque deu pra ver que foi um erro muito grotesco. E não é marca do Mark Marques. Um pouquinho mais de cérebro nesse momento pra ele e o Marques vai brigar pela taça. Não tira o Marques da disputa, não. Não tira mesmo. Eric, tá com a classificação do campeonato aí? MotoGP, vamos lá. Enquanto o Eric vai procurando a MotoGP, deixa eu passar o resultado da corrida, então, os primeiros colocados. Ó, Viñales venceu, Pedro Acosta foi o segundo, Enea Bastianini o terceiro, completaram o pódio. Aí em quarto, Jorge Martin, quinto, Francesco Banaya. Na sequência, os que pontuam: Fábio Di Gianantonio, Alex Espargaró, Marco Bezek, Brad Binder, Raul Fernandes, Miguel Oliveira. Ó, excelente resultado para Trackhouse, pontuando com os dois. Fábio Quartararo, Jack Miller, Augusto Fernandes e Alex Marques, 15º colocado. O único que completou sem pontuar foi Luca Marini, da Honda. Aliás, a Honda... Honda... Enfim. Classificação do campeonato, Eric. Classificação do campeonato. Roger Martin vem com 80 pontos. Bastianini vem com 59. Maverick Viñales com 56. Pedro Acosta 54. Francesco Banaya 50. Aparece na quinta, Rodrigo. Na quinta posição. Começo, Rodrigo, a desconfiar que se o Pecco for tentar, tiver que defender o título, ele vai ter muito trabalho. Não, muito trabalho ele vai com certeza, porque tem um Bastianini crescendo e um Mark Marques. Mas devemos lembrar do acidente entre os dois em Portimão. Se os dois completam a prova, eles estariam bem mais à frente no campeonato. Não que seja desculpa, Rodrigo. Erros acontecem para todo mundo, tá, pessoal? Mas é um ponto. O que eu tô dizendo, Rodrigo, é o seguinte. Não que eu descarte, não que eu já esteja descartando o Banaya, mas ele já tá devendo 30 pontos pro líder. É a hora de abrir, é a hora de começar. Opa, vamos consertar isso, senão não vai dar. E o Luca Marini, na moral, vai cagar. Os dois, Marini e Morbidelli. Que morte horrível. Morbidelli? Franco Morbidelli. Por quê? Em último no campeonato. O Morbidelli corre na mesma moto do Martin. Você tá entendendo, Rodrigo? Tá entendendo? Cara, alguma coisa tá de errado com o Morbidelli. Não tá... Você tá entendendo? O cara tá conseguindo ficar em último com a mesma moto que tá liderando o campeonato. Último! Deixa eu ver um negócio só, peraí, Eric, rapidinho. Vamos lá. Não, peraí, deixa eu abrir aqui. Quero dar uma bisoiada, só pra ter certeza que eu não tô falando besteira. Peraí. Cadê Pramac? Não, tá certo. O Marini já se esperava que não fosse... Eu repito, não era o nome pra Honda. Ele meio que tá na Honda, meio que de tipo assim, só sobrou você, então vai você. Não é o nome pra liderar uma equipe em busca de resultados. E o Romir só cai. Olha, tenso. Abre a aba já da classificação da Moto2, que eu vou passar os resultados. Vitória de Sérgio Garcia
Muita gente, porque era a equipe que tava o Diogo Moreira, ele devia estar correndo. Gente, uma pausa só no seguinte. Primeiro, na semana passada eu meio que falei, o Diogo Moreira não conseguiu esperar. Não tinha como adivinhar que a MSI ia subir tão bem. E vale lembrar que essa estrutura que a MSI tem na Moto2 era Pons. Do jeito que era Pons, só veio a MSI assumir o comando. Os funcionários são mesmos, estrutura é a mesma, e vale lembrar que a Pons sempre andou nas cabeças, tá? Então, a MSI já sobe grande. Ninguém podia prever isso. Ao passo de que o Moreira começa já a evoluir, já começa a pontuar. Ele começando a pontuar bem nesse primeiro ano, o ano que vem ele luta pela taça. Certeza, vai fazer um grande ano em 2025. Sérgio Garcia venceu. Festa no segundo lugar. Joe Roberts levando os Estados Unidos para o pódio. Olha, fazia tempo, viu? E Fermin Aldeguer chegou na terceira posição, superando o seu companheiro de equipe, Alonso Lopes. Lembrando que o Fermin Aldeguer já tem contrato para o ano que vem. Ele já vai ser piloto ano que vem da MotoGP. Completa a zona de pontuação. Marcos Ramírez em quinto, Denis Ford em sexto, Ayoguri em sétimo, aí vem Jeremy Alcoba, Aron Canet, Celestino Vietti, Tony Arbolino, Albert Arenas, Manuel Gonzalez, Diogo Moreira e Felipe Salat. Diogo Moreira conseguindo a 14ª posição, muito positiva, o que deixou ele bem feliz, com certeza. Destaque positivo, bom, já falei que era o Joe Roberts. Denis Foggia também andando muito bem. Negativo, com certeza, o Celestino Vietti, que não emplaca de jeito nenhum. Tony Arbolino esse ano horrível. Terrível. E bom, Albert Arenas tem que começar a acelerar um pouco mais, né? Porque ele já tá no segundo ano dele de Moto 2 e até agora nada para quem dominou na Moto 3. Eric, classificação? Classificação, Rodrigo. Segura que lá vem. Sérgio Garcia vem com 51 pontos. Joe Roberts com 49. Tá bom aqui a briga aqui, viu? Alonso Lopes vem com 38 pontos. Aron Canet com 38 pontos também. Ayogura vem com 33 pontos. Diogo Moreira aparece na 19ª... Eu já ia falar 10ª posição. 10 é o número da moto dele. Ele aparece na 19ª posição com 2 pontos. Excelente. Cara, Moto 2... É o que tem pra hoje, né? É o que eu falo. É o que dá pra fazer. Moto 2 é isso. Primeiro ano de quem sobe da Moto 3 para a Moto 2, ele tem que mostrar evolução durante a temporada. Se chegar no fim do ano, ele disputando pódio, por exemplo, já vai ser um gigante resultado. Muitos se perderam na história por subir para a Moto 2 e não emplacar de jeito nenhum. Nico Terol, Danny Kent... Cara, o próprio Derry Binder subiu da 3 direto para 1, voltou para 2 e tá uma negação. Faz parte, né? Sandro Cortese, outro também que subiu para 2 e sumiu, ninguém sabe, ninguém viu hoje. Moto 3, Eric, Davi Alonso venceu, mais uma vitória do colombiano. Daniel Olgado foi o segundo colocado. Ángel Piqueras ficou em terceiro. Teve hino da Colômbia tocando na Moto 3, completando a zona de pontuação. Tivemos, deixa eu só fazer uma licencinha aqui, que eu tenho que ver o primeiro nome do pessoal, que eu não sei porque que a moto, não sei porque que o raio da MotoGP não põe o primeiro nome do piloto. Ryusei Yamanaka, quarto colocado. Aí Davi Munhoz, Tatsuki Suzuki, Roel Kelso, cadê o nome dele? Jacob Holstone, Roel Esteban, Matteo Bertelli, Adrian Fernandes, Nicola Carraro, Xabi Surutuza, Noah Detwiller e Filippo Farioli. Os 15 que pontuaram. Deixa eu ver destaque negativo. Bom, o Ortolá. Cara, o Ortolá foi de um... Cara, não vou dizer que foi patético, mas foi engraçado, porque ele sofreu um acidente contra o Stefano Nepa. Só que aí o Ortolá saiu correndo para poder pegar uma moto e pegou a moto do Nepa. Aí ele teve que voltar correndo e pegar a moto dele, né? Acabou ficando sem classificação, não conseguiu retornar para a prova, acabou abandonando a prova. Classificação, Eric.
Caraca, sério, eu nunca vi um troço desse na minha vida, velho. Ah, eu já vi, já teve vários. Já. Não, eu ia falar que agora eu ia falar assim, que esse é o último programa que eu faço com 40. Não, ainda tem sexta-feira. Cara, eu nunca vi isso, assim, numa categoria desse tipo. Tipo uma MotoGP, tá? Moto 3, tá? Mas nunca vi isso. O cara pegar a moto do outro por engano, que bizarro, velho. Nunca vi. A classificação, Rodrigo, do Daniel Rolgado vem com 65 pontos, Davi Alonso vem com 63 pontos, e aí você vê um telescópio gigante para aparecer o Joel Kelso com 28 pontos, Ivan Ortolá com 23 e Tatsuki Suzuki com 22 pontos. A próxima etapa, Rodrigo, já é daqui a 2 semanas. Em Jerez da Fronteira, né, Rodrigo? Isso, e não vai ter Moto E nessa vez. Não? Não. Então tá, né? Não, porque a etapa espanhola eles mudaram para Barcelona. Ah, vai cagar. Cara, eu acho que nesse caso eu acho acertado. Eu acho que pra Moto E, por motos mais pesadas, por maior dificuldade, acho que Barcelona vai protagonizar uma prova melhor do que a pista de Jerez. Jerez é muito boa pra MotoGP, que as motos são muito mais ágeis. A Moto E é uma moto muito mais pesada ainda. Acho que Barcelona, que é bem mais espaçosa, acho que vai render uma prova muito boa. Nesse caso, eu acho uma decisão acertada. Vamos para a próxima, Eric? Pô, nós vamos no primeiro assunto ainda, temos que correr um pouquinho. Sabe por que agora, Eric? Preparem vossos cacetetes. Que hora da gente falar da Fórmula E. Fórmula E. É uma desclassificação, aliás, antes de eu começar a falar da corrida em si, uma desclassificação vergonhosa do Antônio Félix da Costa. Ele foi punido depois de várias horas por causa de uma mola proibida no amortecedor do acelerador. Cara, porque assim, Eric, essa mola, ela constava na especificação do regulamento técnico para o carro Gen 2. Ela seria trocada por outra peça no Gen 3. Só que o que acontece? Na primeira temporada do Gen 3, a Spark, que é a fornecedora dos chassis da Fórmula E, ela sofreu com problemas de fornecimento no início da última temporada. E manteve a tal mola do Gen 2 como uma peça dentro da especificação. No campeonato atual foi removido da regra, ok, só que nenhuma das equipes foi avisada oficialmente. A peça simplesmente sumiu do relatório, a porra do relatório tem 140 páginas. Olha isso, o departamento técnico da FIA entendeu que a equipe tinha obrigação de estar nos conformes do regulamento. Ah, você tá de sair e não teve ganho de rendimento comprovado. Há tanto de sacanagem com o da Costa. Até o pessoal do Grande Prêmio fez um texto e eles deu uma cutucada geral na categoria. Porque vê só, se a Porsche não percebeu que a peça era proibida, né? Porque foi flagrada só na inspeção. Só que a inspeção é só feita nos 3 primeiros colocados. Quantas outras equipes também fizeram o mesmo engano, estão com a peça irregular e não foi vistoriada até o momento? Outra coisa, o The Race, que é um dos portais que mais cobrem a Fórmula E de forma bem específica e grandiosa, os inspetores vistoriaram o carro do Verlaine no sábado e viram a mola. Só que não desclassificaram. Ah, porque não tratava de uma análise de rotina. Foi uma inspeção à parte motivada pelo problema do português. Aí será que quando ele abriu lá na Cidade do México ele não usou a mesma mola? Essa história tá mal contada pra caramba. Cara, e já é a segunda desclassificação nebulosa
que o da Costa sofre. Enfim, tem coisa nisso, tá muito mal contado. A Porsche tem que peitar ao máximo, porque esses erros não podem acontecer. Não pode a Fórmula E se dar o luxo de fazer uma mudança de regulamento, não avisar. As equipes tinham que saber. Não! Porra, igual, ó, Eric, eu vou fazer um comparativo bem claro com o que acontece lá na TV onde eu trabalho. Principalmente quando eu tô nos setores, às vezes que eu tenho que cobrir funcionário ou no GC ou no VT. A obrigação de me avisar sobre mudanças, tanto nos GCs, no texto do GC, quanto nos vídeos que são colocados dentro do VT para dar o play, entrar a matéria, ela tem que ser me passada pelo editor-chefe do jornal. Porque eu não sou obrigado a adivinhar. Eu tô me preocupando com o vídeo no ar, quanto tempo falta para regressiva, para poder cortar na mesa certinho, voltar para o apresentador. Eu tô procurando o vídeo, tô vendo se está tudo na hora. Eu não posso adivinhar 30 laudas depois que tem uma mudança de vídeo. Não, tem que vir, tem que partir. Só que a diferença é que eu peito todo mundo lá, né? Daqui a pouco me apelido de terrorista de novo. Eu aviso, falei, se você não avisar, o problema é seu. Eu tenho que ser avisado. GC, eu mudei um GC. A lauda já estava confirmada como correta? Já. Então você tem que me avisar. Eu já tive vários perrengues com uma outra editora-chefe, depois de conversar, hoje é tudo sossegado. Ela libera, a lauda tá liberada quando fica em verde lá no sistema. Se ela mudar, na hora, Rodrigo, fiz uma mudança. Ou com os outros dois que mexem no GC. Tudo explicado. É o mínimo que a categoria tinha que fazer. Sentar e falar, olha, galera, mudaram as molas, tá? A Spark disponibilizou novas peças e vocês têm que trocar todas. Não é sumir no relatório, é ghosting agora? Palhaçada é essa? Chegar... Não, pode depois nego chegar e falar, olha, a culpa é de vocês não leram o regulamento, amigo. Isso é vergonhoso, isso é patético. O pior é que manchou. A baita corrida, nós vamos até ver os melhores momentos, Eric. Vamos para os melhores momentos da prova. Vou abrir em tela cheia aqui pra gente acompanhar, porque manchou a corrida. Largada na primeira prova, pole position da Jaguar com o Mitch Evans. Cara, é uma pista que permitia bastante ultrapassagem por fora, por dentro. Eu achei do caramba esse traçado, cara. Exatamente. Sunbird, você não se deu bem, você reclamou porque não se deu bem na prova, tá? Quanto mais a Fórmula E for para circuitos fechados, também é melhor. Não gasto num circuito de rua é gigante. Circuito de rua tem que ser só se for um baita circuito de rua. Olha a confusão nessa chicane. Isso aí foi maravilhoso. Olha isso. Inclusão digital e gritaria. Olha o salseiro que é. É sensacional. Aí, parado quem? Eduardo Mortara. Olha lá, mais chicane, mais confusão, asa voando. E aí Nick Cassidy ficou pra trás, né? Parabéns. Aliás, não foi o Evans. Não, foi o Evans, sim. Pô, agora me pegou. Quem fez a pole? Foi o Evans, pô. Olha lá, deu um totó ali. Bastante complicado. O Evans ficou lá pra trás, né? Com a confusão toda. Olha isso. O piloto escapa na grama. Isso é corrida. Mané corrida. Everline! Ainda bem que ele tava perto do box. Olha lá. Passa na grama mesmo, tá certo. Sensacional. Os carros da Fórmula E tem que conhecer mais grama. Limite de pista é tipo assim, ó. É aquela paredinha ali, o limite de pista. Não, limite de pista... Bom, é uma categoria FIA, né? Não dá pra abusar muito também. Mas na Fórmula E parece que é mais tolerante. Principalmente com as áreas pós-zebra. Olha isso, olha o salto que deu o carro do Gunther. Olha lá, ihu! Quase que levou a GoPro junto. Olha lá, bateu na salsicha, que eu acho que já devia ter sido banido dos autódromos, tá?
desespero do Sunbird. Abandonando a prova. Por isso que ele falou mal da pista. Ó, o da Costa brigando pela posição. Ó, o duelo. Ele e o Roland. O Roland, Eric, já tava feliz da vida porque ele já tinha chegado ao terceiro pódio seguido. Terceiro não. Quarto. Ele subiu no pódio em Adiriá, ele subiu no pódio em São Paulo, ele subiu no pódio em Tóquio e ele subiu no pódio aí em Misano. Já subiria no pódio. Aí a desclassificação do Da Costa deu a vitória pra ele. E ó, não vou falar nada, vamos ver até o fim da prova. Eu não vou falar a classificação inteira. Vejam vocês mesmos. Vocês que estão acompanhando. Olha lá, última volta. Abrindo a volta final. Cara, Misano é um circuito muito sensacional. Porque depois que inverteram a mão do circuito, o circuito ficou muito melhor. Muito melhor. A única mudança que eu faria, depois daquela sequência de curvas rápidas, tem um traçado alternativo que é mais por dentro. Eu usaria aquela curva. Ajudaria os pilotos a recuperarem mais energia, faria eles terem mais potência durante toda a prova seria melhor ainda. A Fórmula E se dá bem nesse tipo de traçado de reta longa e curva fechada. Então quanto mais curva fechada tiver, melhor. Olha lá, aquele pinguelinho que tava ali, sobrando. Sim. É uma curva um pouco mais fechada, que eu usaria. Acho que ficaria muito legal. Olha a disputa, Eric. Há quanto tempo a gente não vê isso na Fórmula 1? Pois é, né? Vitória do Da Costa, Roland segundo, Vergne em terceiro. O Denis subiu para terceiro com a punição, a desclassificação do português. E aí a corrida do domingo, com Jake Hughes largando na pole. E já perdendo a pole logo de cara, né? Ele se recuperou na primeira curva. Jean-Henrique Vergne, que aliás, Eric, se torna o maior pontuador da categoria, ele superou o Lucas de Grassi. O de Grassi, aliás, que pontuou na primeira prova, graças à eliminação do Da Costa, ele conseguiu a 10ª posição e ele andou muito bem. É que ele tomou uma punição de 5 segundos porque ele causou um toque, que a gente vai conferir daqui a pouco. Ele causou toque que tirou um piloto da prova, não me recordo agora quem que ele tirou, mas foi sem querer o toque. Achei a punição muito exagerada, de 5 segundos. Nossa, acabou, já era. Essa foi uma manobra pior, e não aconteceu nada com ninguém. Enfim, FIA fazendo fiazice. Ele pontuaria na segunda prova. Então foi uma prova muito boa para os brasileiros. O Sete Câmara foi punido na primeira prova, também foi uma vergonha a punição dele. Ele pontuaria e na segunda prova ele conseguiu 8 pontos. Sexto colocado. Com um carro desse é uma façanha. Olha lá, time Da Costa. O Da Costa já tava num azar do cão e ainda deu totó logo no início da volta. Aí teve que dar toda a volta com o carro daquele jeito em frangalhos. Eduardo Mortara. De novo, pra variar, né? O Mortara... cara... Não, Mortara não, perdão. Deixa eu me corrigir, Eric. Ali foi o lance do... Nossa! Ali foi a manobra que o... Ó, o de Graça lá atrás. Foi por isso que ele foi punido. Ó, deu o totó ali que empurrou o Jake Hughes pra trás e aí ele acabou sendo punido. Tomou 5 segundos num lance de corrida, na minha opinião. Lance de corrida. Como esse também foi um lance de corrida pra cima do Sunbird e meteram acho que meteram a punição pro de Graça por acúmulo. Não é possível. É igual o árbitro de futebol quando dá cartão, que ele vai 1, 2, 3, 4 e mete o cartão. Pelo conjunto da obra.
Ó o Mitch Evans. Caraca, olha... Mitch Evans precisa esquecer essa etapa, Eric. Esquecer. Esquece a etapa porque ela foi tenebrosa. De novo, Sam Bird também, hein? Ó, Sam Bird e Mitch Evans, juntos os dois, vão procurar algum... Não, a próxima corrida acho que em Mônaco, se falha a memória. Aproveita, vai pro mar de Mônaco e fica 3 dias nadando pra tirar a Ziguezira. Jake Dennis fazendo outra corridaça. Aí olha a última volta, Eric. Vou deixar com você. Eu ainda sou a favor da piscina olímpica de São Grosso. Fica olhando a última volta. Foque na última volta. Olhe uma das últimas voltas mais malucas que a gente tem no esporte motor. Eu não vejo uma última volta tão maluca assim desde Mônaco 82. Nossa. Você pensa, tá tudo ok, não? Tá vendo aquele carrinho vermelho abandonando? Oliver Rowland ficou sem bateria. Na última volta. Putz, desgraça, hein? Ô, Rodrigo. A cara do Jerome do Brasil. Ó a festa da Porsche. Rodrigo, por favor, não fale mentiras. Você não viu o Mônaco 82. Você nem nascido era. Eu sei, mas eu já vi em VT. Olha isso, olha a disputa lá atrás. Jake Dennis... Eu vi um pedaço de asa lá atrás, hein? Jake Dennis, é o que mais tinha na pista. Jake Dennis, Nick Miller e Nick Cassidy. Olha a briga pelo terceiro, pelo segundo. Um vai ficar fora do pódio. Presta bem atenção, Eric, no que aconteceu. Verlaine já estava partindo para a vitória. O Cassidy tentou dar um total no Nico Miller, sacana ele. Você pensa, acabou, né? Tranquilo. Olha o que aconteceu sem querer. Jake Dennis tirou o pódio do Nico Miller e deu o pódio para um postulante ao título. Porque olha lá, a hora que o Miller vai para dentro para coisa, o Jake Dennis fecha a porta dele. Aí o Nick Cassidy foi, fez a ultrapassagem, passou o Nico Miller na linha de chegada. Safado, velho. Cara, eu escrevi isso, os caras falaram, como assim? Eu falei, Ué? Pois é, foi o que aconteceu. O Nico Miller perdeu o pódio no último metro de prova. Sem querer, tá? Lógico que o Jake Dennis não fez isso de propósito. Mas sem querer, ele deu 2 pontos a mais para um postulante ao título. Imagina se o Jake Dennis perde o título pro Nick Cassidy por esses 2 pontos. O Dennis não dorme. Não, vai ser muito engraçado isso acontecer. Vai ser muito engraçado isso acontecer. Enquanto isso... Pode falar, Eric. Enquanto isso, nós temos... Não, o bacana é o seguinte. Eu tô tentando entender um negócio aqui. Por que o Jake Dennis... Por que o Pascal Wehrlein aparece como líder do campeonato se o Jake Dennis tem 2 segundos lugares? Não. Ele tem 2 vitórias. Entendi. Só por isso, porque ele tem 2 vitórias. Wehrlein se torna o primeiro no ano a ter 2 vitórias. Então é isso, né? Pascal Wehrlein com 89 pontos. Não, peraí, ainda não. Não? Peraí. Vamos lá. Não, deixa o primeiro, o mais importante. Classificação da prova, né? Oliver Rowland, então, termina como vencedor na primeira prova, Jake Dennis o segundo, Maximilian Günther o terceiro. A gente precisa passar o costume de passar isso sempre. Classificação da prova, classificação do campeonato e próxima etapa. 4º lugar ficou pro Dan Ticktum. Cara, é que o 7 Câmara foi punido, foi vergonhoso. Quer ver? Eu vou até pegar, falando sobre a punição do 7 Câmara. Quer ver? Vou até passar. Caiu de 6º para 15º na primeira corrida, Eric. Sim. Por causa da temperatura da bateria. Tão de sacanagem, viu? Deixa eu passar então. Vamos lá, vai. 4º, Dan Ticktum. 5º lugar ficou pro... Mitch Evans. Não, 4º, Dan Ticktum. 5º, Mitch Evans, com a melhor volta da prova, inclusive. Não, com a pole. 6º, Jean-Henrique Verne. 7º, Norman Nato. Foi o Oliver Rowland. Oi? Isso. 8º, Stoffel Van Dorn. 9º, Sacha Fenestraz. 10º, Lucas de Grassi. Na segunda corrida, vitória de Pascal Wehrlein. Jake Dennis o segundo, Nick Cassidy o terceiro. Nico Miller o quarto.
quinto colocado ficou para o Sacha Fenestraz, grandíssima prova da Nissan. Sexto lugar para Sérgio Sete Câmara, brilhante. Ele vai querer que ponha corrida em circuitos o tempo todo. Sétimo lugar, Jean-Henrique Verne. Oitavo, Jake Hughes. Nono, Jean Darúvala. E décimo, Sam Budge. O de graça ficou em 11º por conta da punição, senão teria terminado em nono. Com esse resultado, Eric, fala a classificação. Vamos ver se... Vamos lá, então. Manda. Pascal Wehrlein e Jack Dennis empatados com 89 pontos. Wehrlein com uma vitória a mais, tem a vantagem. Oliver Rowland vem com 80 pontos. Nick Cassidy, 76. Maximilian Ginter com 63 pontos. Sérgio Sete Câmara aparece na posição 18 com 11 pontos. E Lucas de Graça aparece na posição 20 com 1 ponto apenas. Próxima etapa, Rodrigo, em Mônaco, no dia 27 de abril. Também Isso. Daqui a 2 semanas. Exatamente. Com esse resultado, apenas Eduardo Mortara e Nick De Vries, os dois pilotos da Mahindra, são os únicos que não pontuaram ainda. Que morte horrível, hein, pro Nick De Vries. Cara, pros dois, o Mortara chegou a disputar título quando estava na Venturi. É. Enfim. Que morte Matheus horrível. Góes, limite de pista é minha, não vou dizer, né? Lógico. Vamos pra próxima, Eric. Essa vai ser bem rápida. Vai? Vai. Essa vai ser Eu rápida tô pra bem. gente falar. Vamos dizer assim, foi uma das etapas comuns, mas que teve uma grande notícia nesse fim de semana. Vamos falar da Truck. Nada vai apagar a cena deste fim de semana, que é de Djalma Fogaça desesperado passando instruções pro filho dele, que venceu a segunda corrida. Sério, Eric, eu achei que o homem fosse ter um troço quando eu vi a corrida. Também depois foi só festa, né? Djalma Fogaça é uma figura. Além de pilotar muito, ele é uma figura. Primeira corrida, vitória de Roberval Andrade. Felipe Giafone tentou apresentar recurso frente à direção de prova, que o Roberval isso, o Roberval aquilo, foi julgado improcedente e a vitória continuou com o Roberval Andrade. Deixa eu passar, você tá com os links aí, né, Eric? Passa os resultados da prova, mas só a da principal por enquanto, tá? Só a da Pro. Vamos o Roberval e Fábio Fogaça, né? Pode passar o top 10 dos dois, vai. Vamos lá, então. Se essa do Roberval e do Fogaça, é isso aqui mesmo. É isso mesmo. A primeira corrida com vitória de Roberval Andrade, Felipe Giafone em segundo, André Marques em terceiro, Alberto Jardim em quarto, o Wellington Cirino em quinto. Fechando o top 10, Paulo Luciano, Rafael Abate, Fábio Fogaça, Beto Monteiro e Danilo Dirani. Débora Rodrigues aparece na posição 14. Na segunda corrida, Rodrigo, temos a vitória do Fábio Fogaça, seguido por André, o top 10 ali. Seguindo o top 10, com Fábio Fogaça, André Marques, Felipe Giafone, Rafael Abate, Paulo Luciano, Wellington Cirino, Danilo Dirani, Roberval Andrade, Beto Monteiro e Luiz Lopes. Débora Rodrigues aparece na 15ª posição. Aliás, vale falar que o Rafael Abate fez a primeira corrida dele, a briga dele contra o Wellington Cirino e o Paulo Salustiano foi coisa absurda. Foi um absurdo de sucesso dele. Foi espetacular. Deixa eu ver se tá atualizado. A classificação? É, a classificação do campeonato. Olha... Não, eu acho que eu tenho. Não tenho. Se for essa aqui, nós temos o Felipe Giafone com 63. Vamos confirmar? Pera aí. Uhum. Deixa eu confirmar. Vou confirmar num grupo muito legal que eu sigo. Criação 14 do 4. Já achei aqui, Rodrigo. Já achei, Rodrigo. Já achei aqui. É isso aí. Milagre, o site da Copa Truck tá funcionando. Parabéns. Felipe Giafone vem com 73 pontos. André Marques com 66. O Wellington Cirino vem com 59 pontos. Roberval Andrade 46. Alberto Jardim 40.
Débora Rodrigues aparece na 14ª posição com 22 pontos. Tem que manter isso aqui aberto porque depois eu vou ter que falar da outra categoria. Sim, porque a outra categoria a gente vai ter que falar que foi um fim de semana especial dentro da categoria, porque a gente... Vocês sabem como a gente é, né, pessoal? A gente sempre exalta os feitos das pilotas. Nesse fim de semana nós tivemos 2 ganhando. Uma que é na Copa Truck, na Copa HB20, que a gente já postou os resultados, inclusive, você viu lá no nosso Instagram e no nosso Facebook, postado que a Thaline Chikoski finalmente conseguiu vitória e caiu em prantos, né? Dentro da categoria Super, dentro da Copa HB20, que é vamos dizer, a divisão do meio. Corre todo mundo junto lá. Então ela já conseguiu essa vitória espetacular. E dentro da Super Elite, dentro da Copa Truck, Bia Figueiredo venceu a primeira corrida, que é a que dá mais pontos. Segunda prova foi vencida por Daniel Kelemen, Eric. Que espetacular, né? Finalmente a Bia conseguiu, nesse ano, na primeira prova ela já tinha feito a pole position em Campo Grande, só que o caminhão deu problema e ela nem largou. Vou te fazer uma pergunta meio desnecessária, Rodrigo. Por que a gente tá dando classificação logo de cara e a gente não tá passando a corrida? Oi? Por que a gente tá passando... porque não tem o vídeo? A gente não conseguiu o vídeo ainda a tempo da... Se a gente tiver o vídeo dentro desses dias aí disponibilizado, a gente vai postar ele no canal, em separado, dentro da aba dos melhores, dentro da playlist de melhores momentos. Entendi. Tanto a Copa Truck, quanto a Copa HB20, quanto o Turismo Nacional também. Se vier para nossa mão os melhores momentos, a gente põe. Sempre assim, sempre divulgando. Dessa vez o pessoal não passou pra gente ainda. Rodrigo, culpa os caras. De jeito nenhum. O trabalho que eles fazem é gigantesco. Cara, só em Interlagos foram 31 corridas diferentes. De todas as categorias. 31 corridas. Sabe o que é isso? Você não dá pra exigir muito do pessoal. Que fique assim pro futuro. Falta gente aqui, vamos contratar mais gente, vamos contratar. Tem que servir pra isso. Com certeza. Então vamos lá, classificação no campeonato. Então, não, primeiro da prova. É. Agora deixa eu falar. Agora deixa eu falar. Bia Figueiredo em primeiro, Zé Augusto Dias na segunda posição, Rodrigo Taborda em terceiro, Djalma Pivetta, Márcio Giordano completando os 5 primeiros. E aí, na corrida 2, a vitória foi do Daniel Kelemen, com o Rodrigo Taborda e Léo Rufino completando os 3 primeiros colocados. Agora sim, Eric. Vamos lá, cadê a... Vamos lá, a classificação do campeonato, é isso que você tá falando? Isso. Da Elite, classificação da... Eu não entendo por que a Elite é a segunda divisão e a Pro é a primeira, mas ok. Rodrigo Taborda vendo a primeira posição. Eric, rapidinho, deixa eu só falar um negocinho. Na segunda prova, o Ricardo Álvares foi punido com 20 segundos. Então ele caiu de primeiro para sétimo, tá? Ele foi desclassificado. Aqui aparece um DQ aqui no... Não, mas aqui tá... 20 segundos. Ele aparece na... Não, mas então não sei, porque assim, aqui na classificação do campeonato aparece DQ nas 2 corridas. Sim. Esquisito isso. Porque aparece tranquilamente ele em 6º e 7º. Bom. Não, tá certo. R1, R2, tá certo. E o TO que é a classificação que dá os pontos. Vamos levar em consideração a desclassificação, então. Não, o que não muda porcaria nenhuma, que ele tá lá na rabeira do campeonato. Vamos lá. Mas ele estaria muito bem mais posicionado, mas tudo bem. Não sei, mas vamos lá. O Rodrigo Taborda aparece em primeiro com 69 pontos.
José Augusto Dias em segundo com 62, João Piveta 61, Pedro Perdoncini com 52, Daniel Kelemen com 48, a Bia Figueiredo aparece na posição 7 com 41 pontos. E é só isso não. Próxima etapa. Próxima etapa, 10-12 de maio, Londrina. Londrina, isso. Eu ia falar assim, não me falha a memória, Londrina. Que, como sempre, protagoniza grandes provas. Vamos para a última do dia, Eric. Bora. Vamos lá, então. Hora da gente falar, claro, de NASCAR. Como vocês estão mais do que acostumados, antes da gente pôr o GC da Truck, vamos acompanhar, da Cup Series, vamos acompanhar os melhores momentos da Xfinity e da Truck, que também merecem todo o destaque aqui. Bandeira verde, algum convidado agitando a bandeira, ele só esqueceu de agitar a bandeira, né? Ele ficou apontando ela pro céu. Deve ser algum cacoete. Não, mas Rodrigo, vamos combinar também? O cara, pra poder dar a bandeira, o cara que dá a bandeira verde ali, ele, tem que ter ele também tem que ter um preparo físico bom. Porque o deslocamento de ar que passa é absurdo. Exatamente. Se o cara tiver uma mão frouxa, que nem o goleiro do Flamengo, o cara... Por isso que as bandeiradas são lá em cima, que é pra poder não ter tanto ar assim. E ainda assim, sofre. Sim, mas não vai, fica pra baixo assim. Aposto pra segurar a caneca do Oktoberfest, ele sabe ficar com a mão pra baixo. Sabe nem quem é o que tá lá, porra. Shadow Creed na primeira posição. Eita, alguém deslizando. Carro número 19. Pô, vocês vão me desculpar, tá, gente? Eu não sei de qual era o nome dos pilotos da Xfinity, não. Se o Eric quiser me ajudar, eu agradeço. Isso é Truck, não? Não, essa é a Xfinity. Ah, tá. Disputa sensacional ali, ó. 0-0. O 39 eu sei que é o Ryan Sieg. Porque ele protagonizou um fim de prova espetacular. Agora não me perguntem quem é o 21. Eu sei que a disputa na Xfinity foi muito boa. Ó, o Shadow Creed de novo. O Dash and Cash, Justin Allgaier, que venceu o primeiro segmento, né? Passou ele aí, vencendo o primeiro segmento. Preciso começar a ter uma lista aberta com o nome dos pilotos da Xfinity e da Truck. Toin! Não faz não. Nossa, se ferrou lindamente, hein, campeão. Carro 27. Ai, quase que ele tomou um Tzinho ali, hein? Sim, foi por muito pouco, quase. Ó, o Jeb Burton foi sozinho. Escapou aí dentro do carro. Olha lá, olha o que acontece quando alguém escapa. Escapei. E agora? Que ninguém bata em mim. Fui pra grama. E agora? Caga na mão e joga fora. Olha lá. Meu, pegou o bumpzinho que tem na pista, que aliás eu acho um crime ter deixado esse bumpzinho. Vergonhoso, porque é perigosíssimo. Pô, o Texas é uma pista rápida, pô. Nós não falando de Martinsville nem de Bristol. Cara, não é como. A gente não é como se fosse uma pista assim. Média, aí, vai, tipo. O lance, Eric. O lance. Mas isso aí foi sensacional, cara. Isso aí foi sensacional. Olha a disputa sensacional. A última volta inteira, porradaria total. Foi. Quando passou na linha de chegada. Cadê? Quem que via? Olha isso. 0.002. 0.1. Tamanho reversando por uma janela rimura de diferença. Dá-lhe uma sarrada ali no. Nossa. E passou e venceu a prova. Ryan Sieg de novo não consegue vitória. Porque ele até agora não ganhou uma corrida. Já estamos na Truck. Bom, aí é porrada o tempo todo. O Moffitt rodando. Não é o Brett Moffitt não, tá? É outro Moffitt. Depois que eu descobri isso.
Olha lá, foi sozinho. Olha lá. Carro da Legacy, isso aí, pelo visto, né? É. Olha lá. O salseiro que ele causou. Pegou o carro, o caminhão 20, picape 20 do outro lado, rodou sozinho, ficou perdido. Aí outra repetição. Nossa. Você tá na lista? Tá com uma lista aí, Eric? Vou até deixar pausado. Quem que é o 20 da Truck? Vamos ver se eu acho. Peraí, 20? Exatamente. Vamos procurar aqui. Schedule. Porra, é imprevisto, né? O burro do caramba. 20 é o Memphis Vila Real. Memphis Vila Real. É ele mesmo. É o nome dele. Tava passando quietinho, só pelo drive-thru pegar o troco dele e ir embora com o McLanche feliz. Tomou uma porrada. Vou até voltar aqui um pouquinho pra vocês verem a cena. Olha isso, Eric. Olha lá. Uou! Time. Olha lá. Não teve nada o que fazer. Coitado. Falta só outro número pra procurar. O 71. Quem que passou ali também que tomou uma porrada? 71, Raja Caruti. Coitado do Caruti também. E aí o Villarreal. Fora, tá vendo? Se fosse Valência. Piada sem graça. Alguém rodando sozinho lá atrás. Oi? Alguém rodando sozinho lá atrás. Foi o 38, não foi? 38 ou 32? Lane Higgs. Não tem 32. Então é 38. Tem 32, mas a fonte não bate. É o 38. Ele mesmo, olha lá, Lane Riggs. Eu fui procurar já na lista, falei, é ele, não é? Não, tchau, traseira, já era. Aí bandeira verde, isso já no fim da prova. Nick Sanchez. Pressionadíssimo. E perdendo a posição. Tanto pro Corey Haim, quanto pro Christian X. Aí olha quem que aparece pra vencer a prova. Kyle Busch. Com a picape número 7. Só não foi dessa vez que teve batida ali atrás. Matt Crafton batendo. Ué, mas ele não... Ah, não. Até não foi a última volta pelo visto. Matt Crafton com Gretchen Finger. Já era, filho. Já era. Tchau, Finger. Aí a bandeira branca, já na parte final da prova, na última volta. Kyle Busch seguindo na ponta, Corey Haim na segunda posição, acabou embarrigando na curva, perdeu um pouquinho de tração, colou no Kyle Busch. É Haim, não? Então, eu escutei a TV americana falando Haim, Corey Haim. Vamos verificar aqui já. Vitória de Kyle Busch da equipe Spire. Correu, fez a festa. Corey Haim chegou na segunda posição. Festa dele. Agora eu tiro esse vídeo daqui e vou colocar outro vídeo, que é o que interessa agora, né, Eric? O principal pra gente. Cara, eu nunca vi uma etapa do Texas tão boa na história da NASCAR. E depois de 42 corridas, tivemos Chase Elliott vencendo, Eric. Finalmente, né, campeão? Finalmente. Vamos para os melhores momentos. Tá aí já a largada, bandeira verde já acionada para a primeira das 267 voltas. Kyle Larson e Ty Gibbs na primeira posição ali, na primeira fila, com Christopher Bell logo atrás. A prova foi bastante movimentada do início ao fim. Mas teve muito drama. A gente vai acompanhar os dramas daqui a pouco.
Sentem-se, queridos ouvintes. São 18 minutos de melhores momentos, pra vocês terem ideia. Caraca. Carlos Fonseca, oi gente, deu tempo de pegar no ar ao vivo. Deu tempo ainda, Carlos. Foi muito boa a tua participação no Bar da Apoteose, tá? Congelou geral, não. Você entrou no momento que a gente pausou a câmera. Pra poder mostrar um meme lá que o Rodrigo queria mostrar, né? A traseira seguiu o carro de boi. Pois é. Ainda bem que não teve o mesmo fim, né? Kyle Busch, a despeito dos haters dele, que vivem dizendo que na... Rei do Sabadão. É só o rei da sexta e do sábado. Aí eu lembro que ele já ganhou 2 títulos, tá? Não, assim, isso é uma coisa que, assim, ele já tem mais... Ele tem mais de 200 vitórias na NASCAR. Ok, a maioria... Que isso, velho? Tá pegando fogo, bicho! É o DeLorean. Quase isso. É o DeLorean. Não, foi só o Ty Gibbs que saiu... Saiu do jeito que não devia dos boxes. Aí deu nisso tudo. Saiu com a latinha pendurada na bunda, pelo visto, né? Encrencou tudo. Olha a situação da área de... Olha o rastro. Olha o rastro que ele deixou. Vendo a repetição, olha lá. Aliás, o que teve de erro de boxe? E erro de boxe aí não é erro do fiscal ou erro de... Entendeu? Erro geral. Tira de piloto. O Truex Jr. foi punido porque soltou a roda do carro, não deu tempo do mecânico prender. Rodou, já era. Ó quem que rodou. Você viu? Jimmy Johnson, olha lá. Puta merda, hein? Até ele roda, Eric. Até o chefe de equipe roda. Não, eu quero ver o... Agora eu quero ver o... Nossa, você não perdeu na transmissão, Eric. A transmissão teve 2 bagulhos bizarros. Um deles, o pessoal parando pra mostrar corrida de cavalo de vez em quando, porque a Band Esporte... Só que afetou até a transmissão no YouTube, que eu acho uma vergonha, mas tudo bem, deixava só pra TV. E... o ouvinte querendo corrigir o Lipe Paiga. Porque o carro 48 continua até hoje. Aí ele teve que explicar que a tropa que tava no 48 meu Deus foi pro 5 Aí, na moral, e a tropa cara... do 88 foi pro 48. Não, o pior é assim, não é você perguntar, pô, mas o 5 não tá aí, o 48 não tá. Na verdade não foi 88, você fazer um questionamento, não. Alguém avisa o Paiga que já que ele não sabe, todo arrogante. Cara, eu adoro quando a explicação vem do mesmo jeito que você explica as coisas pra uma criança de 5 anos. Caio Larson venceu o primeiro segmento, aí o Christopher Bell rodando, ficando parado. Olha, não boa, cara. Quando eu acho assim, cara, se a pessoa não tem QI pra ver corrida, não vê, velho. Cara, Por falar no 48, olha ele lá atrás, trombando com o John Hunter Nemechek. Exatamente. Isso aqui, ó. Já estragou a grama, o jardineiro já vai ficar puto da vida. Nossa. Caraca, o Joey Logano, até quando não faz nada, ele tá envolvido em acidente. Foi a só deslocadinha de ar que fez o Bowman rodar. Caraca. Olha lá, Bubba Wallace e Ty Gibbs. Ai, quase. Pô, eu gostei pra caramba dessa pintura do Bubba Wallace, Eric. Sou meio contra pinturas, a frente é branca, atrás é outra. Eu acho bizarro um carro assim. Mas ficou bonito pra caramba. Denny Hamlin e Martin Truex Jr. Podem falar o que quiser. O Denny Hamlin... ele tem mais vitórias, não interessa, não ganhou o título. Kyle Busch e Carson Hocevar. Aí o Hocevar olha e fala, o que eu fiz pra merecer isso? Não é seu. E rodou sozinho. Rodou sozinho, ridículo, velho. Ridículo. E quase sobrou pro Kyle Busch.
Olha lá, olha lá. Olha o Bush onde vai passar. Olha lá o Bush, olha o Bush, olha o Bush. Ah, eu tô falando sensacional. Olha aí. Olha o primeiro dos Spertilsons. Olha lá. Ihu! É Caio Larson, é Hendrick. Até a Hendrick é Eric. Pois é. Indo pro pit stop, fazendo a troca de pneu. Agora vai parafusar certo? Não, não vai parafusar. Tira. Arruma. Prendeu. Não, não prendeu. Demorou horrores no box. Cara. Lembrando, pessoas, que existe um limite, se eu não me engano, são 7 minutos, Rodrigo? 6 minutos. 6 minutos. O time tem 6 minutos para fazer o trabalho de boxe. Se passar disso, ou volta pra pista ou recolhe pra garagem. Sim. E, tipo assim, não é que seja acumulativo, tá? Ele deu um problema, ele tem até 6 minutos. Ok. Se der outro problema, ele tem mais 6, tá? Não é cumulativo. Outra rodada, Yosh Berry. Yosh Berry começou bem. O problema não é nem esse, Eric. O problema é que a Stuart Haas, ela tá se apequenando aos poucos. É outra que a gente fala, que morte horrível. Danny Hamlin e Martin Truex Jr. nas cabeças. E vou te falar, cara, esse negócio da caramba, esses fã-clubes saudosistas do carro 48, vai tá dando no saco já, cara. Eu já não tenho muita paciência com fã de JJ. Eu não tenho nada contra o piloto, meu problema é contra o fã-clube do JJ. Cara, Tyler Reddick e Chase Elliott. Aí o Chase Elliott começou a aparecer na prova. Não preciso nem dizer que teve homenagem ao Bob Labonte antes da sim, prova. A quem o Chase Elliott dedicou a vitória? no caso, estamos falando de Bob Labonte, o pai do Terry e do Bob. Sim, Bob. Estamos falando do Bob, não do Bob. Mais Olha, um que foi beijar El Paredon. foi beijar com a bunda, pelo visto, né? Quem foi esse? Não, foi com tudo. Foi o Yosh Berry, já com a suspensão toda quebrada do carro. Foi fim de prova para ele. Aí 24 voltas pro fim do segundo segmento. Olha essa relargada, Eric. Como diria Hamilton Rodrigues, cara, guinada pra esquerda, por gentileza, obrigado. É. Olha isso. Disputa sensacional. McDowell brigando pela primeira posição com Ross Chastain. Disputa espetacular por posição. Parecia que ia longe, né? Uhum. Não foi. Pum, no muro. Realmente, foi longe. Ó. Só não foi mais longe que tinha um muro no caminho, né? E aí, fim de prova pro McDowell. Patrocínio Geico. Foi bacana, Eric, essa prova por um motivo. A gente não teve a gente não via tantos abandonos assim fazia tempo. Tchau, McDowell, a suspensão quebrou. Olha lá, pegou a ondulaçãozinha, fio. Tchau. Nossa, ele foi com saúde, hein, Eric? É. Não foi qualquer toquinho. Acho que o Rodloves ali, ele devia estar hates no carro. Ô, Rodrigo, foi isso que eu falei. Ele só não foi mais longe, tinha um muro ali. Olha, pegou a ondulaçãozinha, meu. Tchau. Catabloff. Caio Laço na primeira posição. Na primeira posição dava do visual, tá? Onde ele estava, na verdade? Lá atrás, uma volta atrás. Esse era o líder, Ross Chastain. Aí Chase Briscoe e Brad Keselowski, completando o segundo segmento, vitória de Ross Chastain, Bubba Wallace segundo, Ryan Blaney e Eric Jones completando na quarta posição. Aí nós vamos para a relargada, terceiro segmento começando, com a disputa entre Bubba Wallace e Chase Briscoe, com Harrison Burton ali atrás. Caraca.
Se chegar perto com um isqueiro, começa a Terceira Guerra Mundial. Tá pegando fogo, bicho. Aí, ó, que Bubba Isso. Wallace. Sozinho? Nessa eu vou ter que te culpar, Bubba Wallace. Você errou completamente, o Chase Briscoe caiu igual pato. Será que vai ter repetição? Vamos ver se vai ter repetição. Ó lá, presta atenção, Eric, fica olhando. 21 passou lotado. O Harrison Button passou. Olha a embarrigada que o Bubba Wallace vai dar. Olha ele embarrigando, olha ele embarrigando, olha ele embarrigando. O Chase Briscoe entrou na dele. Aí o Chase Briscoe entrou na dele. Acabaram voltando pra prova sem nenhum dano. É legal que você só vai vendo o pessoal atrás, Eric, todo mundo freando. O pessoal vai freando, vai criando aquele formigueiro abrindo assim. Olha lá. A escapadinha que o Bubba Wallace deu. Pegou a ondulaçãozinha, meu, tchau. Tem um bump ali, que é a coisa mais horrível, a coisa mais inaceitável. Ainda mais no oval, né? Olha isso. Olha Os a caras ultrapassagem. 180, 190. Olha a Pô, os caras ultrapassagem do Chase Elliott metendo um X em cima do Zane Smith. Os caras metendo 180, quase 190 milhas por hora. Aí no Texas. Exato, não E a é gente uma tá pista falando- e a gente tá devagar. falando de uma pista- E a gente tá falando de uma pista de 1,5 milha, tá, gente? Harrison Burton. Ei, brigando Cara, com o eu Tyler não- Reddick. Cara, essa pintura do 21 ela meio que. Ela não me desce, cara. É muito estranha. Cara, eu adoro essa pintura. Não, eu não tô dizendo que ela é feia, ela é estranha. Alguém. Tipo assim, você olha- Você viu que alguém foi beijando o muro, Eric? Olha lá. Ah, John Hunter Nemechek. o cara tentou refazer o Hail Melon, porra? Só que do modo errado, né? Bandeira amarela, óbvio. Causou um salseiro na pista. Ó, porque a bandeira amarela. Ryan Blaney. Foi outro que foi com saúde, quer ver? Olha lá. Olha isso. Toin e Boof na frente. Tchau, suspensão também. Demorou horrores pra arrumar o carro. Chase Elliott, Joey Logano, John Hunter Nemechek, Kyle Busch, Kyle Larson e Jimmy Johnson. Qual a chance disso dar certo? Zero. É mais fácil o Rodrigo aparecer com o Palmeiras aqui no programa. Sacrifício a pagar todas as minhas contas, quem sabe? Olha, essa câmera foi muito legal, mostrando do lado a lado. Toin. Kyle Larson e Jimmy Johnson. Foi lá, poing, toda hora, até que o Larson passou de vez. Toma de sarrada. Foi só de beijinho na lateral. Tyler Reddick no box. Começaram os trabalhos de pit stop. Trocando uma tinta. Oi? Os dois trocando uma tinta ali. Exato. E muitos ainda conseguiram. Agora. Vou nem falar nada que esse 19 foi pro box. Porque a gente ainda não viu que daqui a pouco ele aprontou, né? Tyler Reddick pra cima do Denny Hamlin. Aliás, Denny Hamlin. Enfim. Cara. Ele do nada Assim, aparecia na frente e aparecia perdendo posição pra todo mundo. Olha lá. Passeou sossegado. Parecia que tava passeando na prova. Ó, mais uma, Eric. Ó, de novo. John Hunter Nemechek. Pra felicidade de Eric Von Draxler, John Não, Hunter já tá com um pedaço do carro faltando, né? Não. Ele já tava todo remendado. Já tava com um pedaço do carro faltando. Tinha um buraco ali remendado com silver tape, né? Já. Olha lá. E Toin com a lateral de novo. Tchau, já era a prova. 33 voltas pro fim. Eric, sabe o que estava acontecendo? Todo mundo achou que não ia precisar parar para reabastecimento. Fica de olho para ver o que aconteceu. Chase Elliott na primeira posição. 33 voltas? Não vai. 33 pro fim. Lá atrás, tentativa de ultrapassagem. Aos montes, do William Byron. Tyler Reddick e Brad Keselowski.
Outros também, outra briga. Tyler Reddick fez uma corridaça, é bom que se diga isso, tá? Pode falar qualquer coisa dele. Ah, porque ele foi injusto com a Richard Childress. Ele sacaneou o Childress. Pode falar o que quiser. Menos que ele não sabe pilotar. Só que ele foi pro muro. Foi se arrastando lá pelo muro. Não, aí tchau, fim de prova. Olha lá. Vai mostrar a repetição? Não, não vai. Aí Rick Stenhouse Jr. rodando, causando mais uma bandeira amarela, essa 20 voltas pro fim. E é outro que tá fazendo hora extra na NASCAR. Relargada, Joey Logano quase causou um salseiro lá atrás, porque ele pegou um tiquinho de grama, ficou para trás e outra bandeira amarela. Caio Laço envolvido no salseiro. O Larson também podia falar, eu tô com vontade de ir no banheiro, tchau, e ir pra casa, né? Aí olha o que aconteceu, Eric, 2 voltas pro fim, você pensa, beleza, né? Lembrem-se que o pessoal parou faltando 50 voltas pro fim. Lembra? Aham. Pois é. Aí lá na frente, tranquilo, Chase Elliott. Não estava tranquilo o Denny Hamlin. Põe no paredão também. Bandeira amarela. Olha agora o que vai acontecer. O desespero... Oi? Prorrogação, obviamente. Né? Não, sim, prorrogação. Não era prorrogação ainda aquilo lá. Aquilo lá foi uma... enrolaram tanto que relargaram faltando 2 voltas na primeira vez. Mas ó, batida, olha o que acontece. Olha o desespero, Eric, da equipe Hendrick pro Chase Elliott. Prorrogação ali, ó. Exato, prorrogação. Olha lá. Agora sim, primeira prorrogação. A largada, Chase Elliott contornando na frente. Ross Chastain disputando. Um totó ali, outro totó ali. A equipe Hendrick estava desesperada no rádio. Que o Chase Elliott, na volta de alinhamento, ele tinha que economizar combustível. Porque se tivesse mais uma prorrogação, ele ia ter que ir pro box de qualquer jeito. Não teve. E aí, vitória do Chase Elliott. Vai contornar as últimas curvas. Ross Chastain acabou ficando para trás, tomou o totó do Joey Logano. Ah, tinha que ser o Logano, fela da puta. Peraí, deixa eu só corrigir se é o Logano, peraí. Pra não ser sacana. Pra não ser sacana, não foi do Logano, foi do William Byron. Olha lá, o William Byron fez a ultrapassagem no Keselowski, veio pra cima do Chastain. Só que aí é aquela, né, Eric? É um querendo ganhar, o outro não querendo perder. Aí entrou com muita sede ao pote, acabou batendo. Ross Chastain ficou para trás. Vitória de Chase Elliott. Depois de 42 provas, ele tira a zica, consegue a vitória, completou a prova, tá aí o engenheiro dele. Bandeira branca misturada com amarela. Vitória de Chase Elliott. Com Brad Keselowski em segundo, William Byron em terceiro, Eric. Vitória satisfação pela Reuters, né? Que é um... Reuters, é. A pintura é legal, a marca é meio desnecessária, mas ok, né? Fazer o quê, né? Pois é. O mais legal aqui, Rodrigo, olha que bizarro, como é que por enquanto, a classificação dos playoffs. Os 16 primeiros. Quer dizer, não, correção. Na verdade são os 15 primeiros, porque aí tem o Daniel Suárez que aparece na posição 18, ou seja, o Kyle Busch está rodando. Nós temos então Kyle Larson, Truex Jr., Denny Hamlin, Chase Elliott, William Byron, Ty Gibbs, Ryan Blaney, Tyler Reddick, Bubba Wallace, Christopher Bell, Ross Chastain, Chase Briscoe, Chris Buescher, Alex Bowman e Joey Logano. Esses estão, além, é claro, do Daniel Suárez, né, que tem uma vitória também. Ou seja, são os 16. Quer dizer, são os 15 que pontuam primeiro na pontuação, mais o Daniel Suárez que aparece na posição 18. Sim.
Tá bem equilibrado por enquanto. Não, tá Valeu muito o bom, né? papo, é isso aí. Eric, quando essa Aí, musiquinha vamos lá. toca, o que significa? Eu tenho que capotar ali. É. E se você tem que capotar ali antes, você tem que adivinhar alguma coisa. Ah, tu gosta, né, Rodrigo? Quem é o personagem dessa semana? Vamos às dicas? Vamos às dicas. Vamos lá. Nunca foi campeão do mundo, mas foi um dos grandes da categoria, da Fórmula 1. Não é, vamos lá. Foi companheiro de equipe de 2 campeões. 2. Que à época conquistaram o título. Quando 2 Eu não pilotos sei se ganharam eu- o campeonato, ele era o segundo Eu piloto. tô entre o Gil e o Rubinho. Não, nenhum dos dois. Aham. Passou por Brabham, Arrows, Alfa Romeo, Williams e Benetton. Ah! Tá. Fica. A outra Fica dica. pra 13? Foi. O Eric não espera as dicas. Eu ia falar a quarta dica. Foi acusado injustamente da morte de um piloto sueco. Quinta dica. Trollou a esposa em Jerez de la Fronteira. Não, é porque você falou. Quando você falou isso aqui, falou e fechou na Benetton, pô, foi companheiro de campeão do mundo. Eu tava na dúvida, nunca foi campeão. Ok, minha lista era gigante. Companheiro de campeão do mundo. Pensei no Rubinho, pensei no Gilles. Aí você falou, correu por Brabham, Alfa, Williams e Benetton. Ele encerrou na. Quer dizer, ele encerra na Benetton. Pô, Amanhã, tá, pessoal? Ricardo Patrese. Gigante do esporte a motor. Antes que venham falar graça, sim, ele é gigante do esporte a motor. Que durante muito tempo foi recordista de número de GP disputados. E eu citei o Patrese hoje lá no grupo. Pois é, eu lembro. Carlos Fonseca continua na campanha para fazer um personagem sobre o Médio Macarrão. O dia que tiver conteúdo sobre ele, eu faço. É. E eu pensando como é que eu vou fazer um meme aqui, um vídeo aqui sobre momentos insanos da Fórmula Ranço. E o bacana vai ser o exercício, né? Falar da Fórmula Ranço sem falar Fórmula Ranço, falar da Fórmula Ranço sem pistolar, falar da Fórmula Ranço sem ficar puto, sem xingar pessoas, sem querer cometer assassinatos. Que missãozinha ingrata, hein, Rodrigo? Vamos tentar. Eis a diferença para quem é amador e profissional. Vamos ver se é profissional agora. Eu não me vejo profissional, mas vamos tentar, né? Mas se Não eu se puder, vê, não, puder, você é. Mas vamos ver. Teste de fogo para Eric von Draxler. Depois, mais pra frente, a gente vai falar do que se trata. Não, deixa o pessoal adivinhar. Mas, Rodrigo, se eu puder usar a minha ferramenta do meu principal instrumento de trabalho, que é o meu humor, aí já ajuda. Então vamos ver. Então, até sexta, né, Rodrigo? Não, você tá até o fim de abril pra me mandar o vídeo. É, beleza. Aguardem, pessoal. Aguardem. Kairi! Vamos ver se Eric von Draxler é mais do que um... Eu ia falar um rostinho bonito, mas não. Só a Janai acha isso. Mas a Janai é uma maconha, cara. E bebe e se enche a cara de vinho. Ela acabou de entrar na casa e tô falando mal dela. Parabéns. Sensacional, vai apanhar. É ali que eu vou dormir hoje. Você vai pro chão. A cama vai ficar pro madruguinha. Eric, até sexta-feira. Até sexta-feira, né? Lembrando que sexta-feira tem o nosso aquecimento com todo o destaque para a Stock Car. Nesse fim de semana corre em Interlagos. Pop Veloz estará no presencial mais uma vez. E é isso, pessoal. Lembrando também que vai ser meu último programa com 40 anos, né? Exatamente, já vai entrar nos 4.1 em questão de minutos depois da... Não, é domingo. É verdade. Verdade. Vamos embora então, né? Pessoas, quem faz dia 20, salvo muito engano, é a Agna Fernandes. Sim. E no dia 19, Roberto Carlos. Vanessa deu tchau, então vambora. A Vanessa deu tchau. Tchau, povo. Aquela quer dormir também.
Já podemos encerrar o programa, muito bom. Podemos encerrar. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência. Sempre sensacional, a gente sempre parabeniza. Sigam nossas redes sociais, inscrevam-se no canal, compartilhem, curtam, ativem notificações. O que vocês fizerem para divulgar o Papo Veloz é sempre muito bacana para vocês, pra gente crescer cada vez mais e vocês ganharem cada vez mais também. Amanhã tem personagem de terça, como a gente falou, Ricardo Patrese será o destaque no quadro. E a gente volta na sexta-feira com o nosso aquecimento. Certo, pessoal? Abraço para todos e boa semana para todo mundo. Tchau!